Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E vamos iniciar o programa hoje, lembrando que amanhã é o primeiro sábado do mês. Então, eu vou pedir a imagem 1 para lembrar para vocês que amanhã é dia da Feira de Shiva, né? Eu já, no mês passado, já falamos sobre isso. E todo primeiro sábado do mês, vamos ter a Feira de Shiva. A Feira de Shiva tem culinária vegana, culinária vegetariana, receitas alternativas. E na imagem seguinte a gente tem a localização dela. Ela fica no Shiva Espaço Yoga, que fica ali na rua 13 de Maio. Tem a imagem seguinte, por favor, imagem 2. Ela fica no Shiva Espaço Yoga, na rua 13 de Maio, 259. E ali dentro vocês têm... vai ser os sábados, tem na imagem seguinte, nesse sábado agora, ela é de 9h30 às 16 horas, sempre o primeiro sábado do mês, das 9h30 às 16 horas. Ele é um evento gratuito, aberto ao público, né? Vocês podem entrar no Facebook e procurar Feira de Shiva, aí vocês vão encontrar mais informações lá sobre o evento. Os produtos e serviços, né, que forem oferecidos, eles são pagos à parte e a parte da renda é destinada às obras do Shiva Ashram Brasil. Bom, eu quero lembrar também, na imagem 4, que vem aí, que às 11 horas, no salão que fica na parte de cima, vai ter yoga para crianças de todas as idades. Então, eu coloquei uma outra imagem, a imagem 4, às 11 horas, tá? Vai ter essa aula de yoga para todo mundo. A família toda pode fazer yoga. Então, vocês já sabem, amanhã, 9h30 da manhã, começa a Feira de Shiva, ali na 13 de maio, 259, que é no Shiva Espaço Yoga. Bom, nosso programa hoje, vamos começar a falar sobre uma coisa que eu tenho prometido, mas não tenho feito programas sozinha, então já tem algumas semanas que eu tenho prometido e não falo sobre isso. Hoje nós vamos começar a falar, eu vim fazendo o trabalho de tentar mostrar, né, do quanto, né, nós somos, na verdade, a nossa matéria, o que a gente pensa que é uma coisa tão sólida e estável, nada mais é do que um monte de espaço vazio, né? E matéria e energia fazem um intercâmbio constante. Isso nós falamos em outros programas. E eu acho que está na hora de tentar trazer à tona uma coisa que eu venho falando bastante, que é a questão da consciência, da importância da consciência, como, na verdade, os caminhos são muitos, mas em todos eles, em todos os caminhos que nós possamos escolher para ter uma evolução espiritual e uma boa saúde física, a consciência vai ter que estar em todos eles. Sem ela, nós não conseguimos caminhar, essa é a verdade. Então, vamos começar, para que a gente possa começar devagar, né? Como a gente diz, começa comendo a sopa ou o mingau pelas beiradas, para poder chegar, perceber isso que eu estou falando. É importante sempre, eu não canso de frisar, que a gente nunca aceite coisas nem descarte elas sem ter esse intermeio que seria pensar, o tentar perceber o que está sendo dito, tentar entender o que está sendo dito e tirar a própria conclusão, se é por aí ou não. Então, isso faz parte até do que a gente vai falar. Mas vamos lá começar. Nós temos falado em todos os programas em que falamos dessa troca de energia, matéria, desse tão grande espaço vazio que nós somos, até mesmo nós somos, e isso nos leva a perceber de como nós somos os criadores de nós mesmos. Só que quando nós percebemos, quando nós fazemos essa descoberta de que nós somos os criadores da nossa própria realidade, a primeira coisa que nos vem à cabeça é, nossa, mas isso é verdade, né? Como é que eu tenho tanto problema? Por que eu estou criando para mim tantas coisas ruins? Como é que eu estou criando para mim tantas doenças? Por que eu estou criando para mim tanto sofrimento, né? Isso não tem lógica. A primeira coisa que a gente pensa, alguma coisa está errada.
Não pode ser uma coisa dessas. Isso não dá para entender, né? Isso é o primeiro pensamento que vem. E o primeiro pensamento, devemos perceber que o primeiro passo que a gente tem que dar para poder começar a ter um pouco de compreensão disso, né, é o nosso próprio desenvolvimento pessoal. Quando nós começamos a nos perceber, quando nós começamos a nos conhecer, nós começamos a descobrir que isso, na verdade, é o que acontece. Bom, já dizia lá, eu já mostrei até para vocês a plaquinha, lá na entrada do oráculo de Delfos, na Grécia, e Sócrates fala muito sobre isso, né? Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, esse conhecer a si mesmo é indiscutivelmente o primeiro passo. Quem não se conhece não pode conhecer nem fazer nada por ninguém, né? Até na Bíblia a gente vê lá, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque sem essa parte, nós não conseguimos. A ajuda que nós prestamos é uma ajuda ilusória. Nós estamos tentando nos ajudar ou nos resgatar nós mesmos, não ao outro. Essa coisa de que é pelo outro é um processo ilusório. Mas vamos continuar devagarzinho. Vamos lá. Depois que nós conseguimos, era o que eu estava falando, conhecer e nos perceber a nós mesmos, né, é que nós podemos começar a nos relacionar, que é o passo seguinte, né? Nós vivemos em sociedade, nós somos todos um, como se for, como Paulo diz, são as folhas de uma árvore, né? Mas é depois que você se percebe que você pode começar a ter esse relacionamento com a família, não só com a nossa família terrena, mas com a nossa família cósmica. Muitas pessoas que aparentemente não são nada nosso, pessoas que a gente conhece, se relaciona, né? Na verdade fazem parte de uma família cósmica com que nós estamos interagindo nessa encarnação, nessa vida aqui, né? Vamos começar então agora a entender isso. Nós aprendemos, infelizmente, aprendemos desde criança, em tudo, não só no que nós recebemos da mídia, o que nós recebemos e aprendemos nas escolas, do que nós aprendemos com os nossos pais ou com os nossos educadores. O que nós aprendemos é a aceitar, a receber e aceitar programações. Esse é o fato, né? Não é uma coisa boa, mas é. Então, nós temos que aprender a lidar com isso, né? Aprender a como podemos nos conservar a nós mesmos recebendo informações, em vez de fazer o que nós simplesmente fazemos, que é aceitamos essas programações e vivemos de acordo com essas informações. Nós temos a imagem 5 aí, que mostra bem como é que é isso. Na verdade, nós não nos percebemos, olha aí a falta da consciência, né? Nós vamos chegar lá. Aí nós temos a imagem 5 para vocês terem claro na cabeça de vocês o que eu estou falando, né? A imagem é sempre uma maneira de reforçar o que eu estou dizendo. A gente olha para uma imagem dessa e acha assim, se eu disser que nós vivemos assim no nosso dia a dia, parece um contrassenso. Mas, infelizmente, não é um contrassenso. Nós nos acostumamos a receber e aceitar, tá? Programações, condicionamentos. Nós somos agendados o tempo todo por todos os meios de educação e pelos nossos educadores, como eu já falei. E nós nos acostumamos a viver dessa forma, dentro das coisas que nós somos agendados a fazer. E nesse processo, nós temos a ilusão de que estamos tomando sempre as nossas próprias decisões, né? Mas o que está realmente acontecendo conosco é que nós estamos agindo, né, em função dessas crenças que já foram programadas em nós. Sempre que existe uma crença, né, existe alguma coisa que nos incutiu uma crença.
Quando nós recebemos uma informação e pensamos sobre ela, elaboramos ela dentro de nós, compreendemos, entendemos como ela funciona, experimentamos ela e sabemos que ela funciona, isso não é uma crença. Isso é uma vivência, é uma experiência. É o que Buda exatamente colocava. A teoria, ela não faz sentido. O conhecimento é uma coisa muito boa, mas ele só vai ter sentido se você transformar o conhecimento em sabedoria. Senão não vai funcionar, não vai servir para nada. A pessoa vai chegar, uma pessoa que tem muito conhecimento às vezes e que nunca colocou nada em prática, ela chega, fala e é uma coisa muito vazia. Ela não consegue expressar aquilo de uma forma vivencial, porque ela nunca teve a experiência. Buda colocava muito isso. É importante quando você recebe um ensinamento, quando você lê alguma coisa e quando você vai em busca de um aprendizado, você pegar aquele aprendizado e colocar em prática na sua vida. Aquilo vai transformar aquele conhecimento, aquele aprendizado novo em vida, né? Em experiência, em vivência. Ali aquilo vai ter sentido e vai ter uma razão de ser. Então nós apenas agimos. Agimos em função das nossas crenças e nunca avaliamos. Estamos tão acostumados a fazer isso que nós achamos sempre que estamos tomando decisões e que estamos fazendo o que queremos. Mas não estamos, estamos fazendo o que fomos condicionados a fazer. E é muito interessante que quando você questiona uma pessoa sobre isso, você escuta as mais variadas respostas. Eu já escutei muitas vezes porque eu sempre fiz assim, né? E outras vezes eu escuto porque a minha mãe fazia assim, porque foi assim que eu fui criada, né? Porque todo mundo faz assim. Você escuta muito essas respostas, né? E qual o sentido de eu tomar uma atitude porque todo mundo faz? Krishnamurti já dizia, e outros mestres diziam isso, mas qual o sentido de você ser igual a todo mundo, né, numa sociedade profundamente doente? Não faz sentido. Está na hora, se nós vemos que está acontecendo, as doenças aumentando, a depressão aumentando, tudo crescendo, a violência aumentando, tudo está piorando, né, entre aspas, por quê? Né? Está na hora de eu ser diferente. Está na hora de eu ser eu mesma. Talvez nessa hora não aconteça o que acontece para todo mundo, né? Acontece o que acontece para todo mundo porque eu sou igual a todo mundo. Bom, vamos continuar na nossa linha de raciocínio. Eu tenho uma imagem aí, a imagem 6, que mostra mais ou menos o que está acontecendo, apesar de a gente não ter consciência disso. Nós não percebemos, mas estamos agindo conforme nossas crenças. Bom, as nossas crenças, então, estão implantadas, né, na nossa mente, nos nossos pensamentos. Cada pensamento, vamos tentar perceber uma coisa através de uma metáfora. Cada pensamento é como se fosse uma semente, né? No momento em que você pensa, você está plantando uma semente. É isso que acontece. Essa semente ela vai crescer, né, e transformar-se numa grande árvore. Nossos pensamentos também. À medida que nós o plantamos, eles crescem e se transformam em alguma coisa grande. Eles vão crescer, é uma semente que nós estamos plantando, né? E essa semente, né, dos nossos pensamentos, assim como uma semente em si, toda semente, ela produz frutos. Ela produz árvores, produz frutos. O nosso pensamento também. Ele vai produzir frutos. E vai gerar milhares de novas sementes. Os nossos pensamentos também vão gerar, né, muitas outras sementes de pensamento, né? Isso vai acontecer, isso é que é importante a gente perceber. Isso vai acontecer com os nossos pensamentos positivos, eles vão ser sementes positivas, como também isso vai acontecer com as nossas sementes negativas. Elas vão ser
pensamentos negativos vão ser sementes negativas. Temos que ter isso muito claro, né? Eu estou fazendo uma metáfora comparando os nossos pensamentos às sementes. Um processo normal da natureza, é uma lei da natureza que vale para tudo quanto é semente, né? Você planta a semente, ela cresce, se desenvolve, gera frutos, flores e vai gerar novas sementes. É assim que acontece. Conosco também. Cada pensamento que nós tenhamos é como se fossem sementes. Nós estamos plantando uma ideia dentro de nós mesmos. E essa ideia, ela vai crescer. Ela vai crescer. Ela vai crescer e vai gerar frutos. Ela vai gerar consequências, né? E também ela vai, na medida em que se expande, gerando novas sementes, novas consequências. Vamos tentar entender que isso é uma lei única. Então, vai funcionar para os nossos pensamentos positivos e vai funcionar para os nossos pensamentos negativos. Isso é que é importante que nós entendamos. Tá tudo certo? Tá? Tudo certo. Kaique veio aqui consertar alguma coisa. Só um certinho. Consertou? Vamos ver. Agora consertou. Obrigada, Kaique. Um chiadinho. Pronto, então agora ele consertou, está tudo em ordem. Então, é importante que nós tenhamos claro que esse processo acontece dos dois lados, com os pensamentos positivos e com os pensamentos negativos, né? À medida que nós vamos plantando os pensamentos e eles vão se transformando em novas sementes, né, nós vamos tendo novas consequências, ou positivas ou negativas. Vocês já ouviram muito o termo de que uma desgraça nunca vem sozinha? Pessoas que começam a ter um problema, né? Já deve ter acontecido com todo mundo, sempre tem uma ocasião na vida que acontece uma coisa nesse tipo. Te acontece uma coisa ruim, aí vem outra. Por quê? Por quê? Não estava acontecendo nada. De repente aconteceram várias coisas ruins separadas. Do outro lado também vale. Você estava tudo normal na sua vida, de repente acontece uma coisa boa e acontecem outras coisas boas, um monte de coisas legais acontecem, né? Então, isso vale por quê? Isso acontece por quê? Por causa das sementes que o pensamento originou, quer dizer, o pensamento inicial gerou pensamentos sementes. E aí a coisa vai se expandindo. Eu coloquei uma imagem aí, a imagem 7, que essa imagem me lembrou uma história que em algum momento aqui na TV eu acho que eu já contei essa história, mas eu nem tenho certeza disso. Mas ela me lembrou muito daquela historinha sobre a pessoa que vai a um certo lugar e olha para o local. Dentro do que a gente estava falando, se uma pessoa tiver, por exemplo, pensamentos negativos, é óbvio que esses pensamentos vão atrair trevas e escuridão, com as quais nós vamos ter que lidar depois, não vai ter jeito. Agora, se nossos pensamentos forem positivos, nós vamos atrair beleza e luz. Imaginem esse homem que estava ali olhando pelo muro, né? Nós podemos ter duas possibilidades para essa pessoa. Ele pode simplesmente levantar, olhar e vamos dizer que na encosta desse muro embaixo seja um depósito de lixo. Então, ele vai olhar, vai subir, olhar, vai olhar, dependendo da vibração em que ele esteja, ele vai acabar, na hora em que ele subiu no muro, olhando para baixo e vendo um cenário horrível, cheio de lixo, tudo sujo. Agora, vai ter um outro homem que vai subir no muro e não vai nem chegar a ver o lixo lá embaixo. Ele não vai ser atraído por essa expressão negativa. E ele vai ver um céu maravilhoso, vai ver coisas magníficas. Ou seja, o cenário é o mesmo, não mudou nada. Mas ele sobe no muro e é atraído a levantar a cabeça e ver um cenário maravilhoso. O outro, ao subir no muro,
a vibração que ele está vai atraí-lo a olhar para baixo e ver um cenário de sujeira, uma lixeira. Então, o cenário é o mesmo. Isso é que vocês têm que compreender. Mas a pessoa é atraída para aquilo com que ela está conectada. Instintivamente, ela vai ter essa atitude. Ou uma atitude que leva ela às trevas, ou uma atitude que a leve à beleza, né? Então, é fundamental que nós tenhamos claro que as possibilidades são sempre muitas. A nossa vibração interna é que vai fazer com que nós sejamos atraídos para um tipo de possibilidade ou para outro tipo de possibilidade, né? Os nossos pensamentos, as coisas que nós já decidimos que é assim. Tem gente que acha que andar na rua é um perigo constante e que vão acontecer muitas coisas ruins. Essa pessoa vai acabar saindo na rua e acontecendo muitas coisas ruins. Outras colocam em prática a sua fé, acreditam que estão sempre protegidas e que Deus é maior que tudo. E elas saem na rua, né? Se essa fé for autêntica, se o pensamento dela realmente estiver conectado com as ondas positivas, ela não vai sair, não vai ter problema nenhum, não vai acontecer nada. Então, tem que se ter claro, né, o que a gente começou falando lá no começo, né? O que nós começamos dizendo? Que nós geramos, nós criamos a nossa própria realidade. A natureza está aí, mas a forma como nós nos conectamos, a forma como nós interagimos com ela, depende de como nós estamos, em que vibração nós estamos sintonizando. Isso é que vai fazer toda a diferença, né? O nosso viver, na verdade, o nosso modo de viver é recordarmos quem somos e expressar o que nós já sabemos, né? Isso é o que nós colocamos em prática. Nós nos perdemos pelo caminho, no sentido de que temos dificuldade de parar e pensar por nós mesmos, aquilo que falava Kant, aquela capacidade que todos nós temos, né, de pensar por si mesmo, de poder perceber o que está à nossa volta e de como é essa interação do que está à nossa volta conosco. Nós já temos isso pronto, esse é que é o problema. Nós fomos condicionados, nós fomos agendados, nós fomos programados a ter essas respostas. Nós sentimos, as nossas crenças foram formadas de modo que nós possamos reagir a tudo que nos acontece de uma forma programada. E aqui, o problema principal é que nós não nos apercebemos nisso. Quando você cria e educa uma criança, quando você, desde o começo da educação, quando ela ainda não está agendada, programada, condicionada, adestrada, como eu costumo usar esse termo, porque é o que se tem feito muito com as nossas crianças, quando isso ainda não aconteceu com ela, nós temos a possibilidade de, não é nem ensinar o termo, mas ajudá-la a ser livre, ajudar a usar o seu próprio raciocínio. Em cada circunstância, usar o seu próprio discernimento. Quando você pega um animalzinho, ele sabe onde ele pode subir, onde ele não pode, o que ele pode fazer. Existe um instinto nato nele. Todos nós temos isso. E à medida que, mas à medida que nós fomos educados, né, na verdade nós fomos condicionados a largar esses instintos de lado. Muitas vezes uma criança vai fazer uma coisa que é perfeitamente cabível para ela, né? E as pessoas já dizem, não, você não pode fazer isso, você vai cair. Você já condicionou a criança a que aquela ação vai levar a uma queda, né? Se você tivesse tratado com a criança de uma outra forma, tenha atenção. Eu costumo dizer para os meus netos, olha, plena atenção, que é o termo que se usa muito no budismo, plena atenção. Você tem que ter plena atenção no que você está fazendo.
Você, na hora que você tem plena atenção e que você olha para a circunstância, não importa a idade, não é dizer, isso é de adulto, já não tem mais isso. É muito raro ter, né? A não ser que a pessoa se trabalhe, a criança vai poder olhar e ter uma certa noção do que ela pode e do que ela não pode. E o que ela tem que ter do adulto é uma orientação, porque muitas coisas às vezes, ela ainda não percebe as consequências. Então, você tem que orientar. Se ela chega perto do fogo, você explica o que acontece. A criança, aprendendo a ter aquele entendimento, ela nunca vai se queimar. Agora, quando a pessoa simplesmente tira lá de perto e diz não pode, ou bate, ou briga, um dia, quando a pessoa não estiver olhando, ela ainda não aprendeu o que é aquilo, ela ainda não sabe o que é aquilo. Então, ela não vai ter aquele instinto de não se queimar. E aí ela vai acabar caindo, se queimando, ou colocando a mão, ou alguma coisa. Porque ela não foi ensinada, ela foi adestrada. Essa é a questão. Quando você ensina, você orienta. A pessoa, nós devemos educar nossas crianças para viver e não para ter medo. E a nossa educação hoje, e já existe, para quem se interessar sobre esse assunto, existem muitos filmes já, vocês podem entrar no YouTube, Tarja Branca, por exemplo, que eu já falei aqui no programa, são filmes que trabalham exatamente essa questão da educação, do que está se fazendo com as nossas crianças. Quando você educa para ser livre, você educa para a vida. Nós temos um processo hoje de apego tão grande que nós educamos para que nossos filhos sejam dependentes de nós. E não é por aí, né? Porque eles não são nossas propriedades. São seres que nós estamos permitindo, né, dando a oportunidade de aprenderem nessa vida. Como é que eles vão aprender se eles não têm chance disso? Como é que eles vão aprender se eles não derem tropeços? Né? Quando uma criança começa a querer andar, quando ela começa a querer se movimentar, ela começa engatinhando. Num certo momento, por natureza, né? E esse deve ser o processo natural. Tem gente que quer que a criança ande antes da hora, tem gente que não quer que a criança engatinhe para não se sujar. Quer dizer, está matando uma fase do processo de desenvolvimento que provavelmente vai gerar consequências quando ela for adulto, doenças provavelmente. É inevitável isso. Né? Quem quiser que estude um pouquinho sobre isso e vai perceber que esse boicote ao processo natural do desenvolvimento vai gerar doenças ou na adolescência ou na fase adulta. É difícil dizer em que momento da vida isso vai acontecer. Mas quando a criança está no seu processo normal, natural, ela começa a engatinhar, ela começa a se arrastar, começa a se engatinhar. Num certo momento, ela começa a se levantar. E aí ela se levanta e vai, cai. Ela se levanta, vai, cai. Muitas vezes até se arranha, se machuca. Isso é saudável, porque isso faz parte do aprendizado dela, né? É esse o aprendizado dela. Imagina se essa criança tivesse o raciocínio de um adulto e quando começou a se levantar para engatinhar, ela ficasse, na primeira queda que ela teve, dali para frente ela não fizesse mais isso porque ela ficou com medo, né? O medo tomou conta dela e aí essa criança nunca ia andar, né? E todo o desenvolvimento dela ia ser protelado. E além do mais, se a gente parar para pensar um pouquinho, essa questão do perigoso é uma coisa muito relativa. Guimarães Rosa já dizia, viver é muito perigoso, né? Isso é viver, né? As pessoas têm noção de que aquilo é perigoso, aquilo é perigoso, aquilo é perigoso, mas ninguém percebe que só você estar vivo já é motivo para daqui a um segundo você estar morto. A única condição para se morrer é se estar vivo. Sem estar vivo, ninguém morre. Mas, em estando vivo, qualquer pessoa pode morrer a qualquer momento. No lugar mais inocente que existe, no lugar mais seguro que existe, a pessoa pode ser atropelada. Ela pode simplesmente tropeçar, sem mais nem menos, cair, bater com a cabeça e morrer no ato. Nem na sua cama, muitas vezes, muitas pessoas já morreram na cama, o avião caiu em cima.
Ela estava lá no local seguro, deitada na sua cama, e o avião caiu em cima dela. Outras estavam dormindo e teve um tsunami. Outras estavam dormindo e teve um terremoto. As possibilidades são imensas. Nós poderíamos ficar aqui o dia inteiro citando possibilidades de morte, em que não precisa você estar fazendo nada que você considere perigoso para morrer, né? Você pode simplesmente, uma das suas artérias pode romper e você morrer agora, sem ter tido nem doença nenhuma, né? Pode acontecer, é possível, é que nem um aparelho qualquer que você tem elétrico, está muito bom lá, um dia, puf, te quebrou. Nós somos assim também. Quer dizer, não existe isso de você querer viver sem estar vivo. Por isso é que eu digo que tem muita gente que está morto, né, e não percebe, está andando por aí e já morreu, e nem percebeu, só faltou enterrarem. O que vale a pena você estar vivo dessa forma em que está morto? Você está jogando fora toda a sua vida. Isso eu costumo dizer que é até um desrespeito com Deus, porque Ele nos deu a vida para que nós sejamos gratos por ela, não para que nós a joguemos fora, com medo de viver. Olha, se a gente for olhar por um lado mais espiritual, isso é a completa, é o ponto extremo da falta de fé, né? Esse é o ponto extremo, é desprezar o presente da vida que você ganhou de Deus, e aí você despreza não vivendo. Uma pessoa, às vezes, acha que pode... Tem uma pessoa idosa em casa e acha que pode estender a vida dela, privando ela de tudo. Será que vale a pena? Será que vale a pena ter aquela pessoa morta ali, viva dentro de casa, em vez de deixá-la viver plenamente? O que acontece normalmente é que, se essa pessoa tivesse liberdade para viver, ela viveria muito mais do que ela ali escravizada, presa e tendo sido enterrada viva. Nós vamos ter um exemplo disso hoje no final do nosso programa, né? Então, a gente tem que avaliar o que nós fazemos não só conosco mesmo, mas o que nós muitas vezes fazemos com pessoas à nossa volta que dependem de nossas decisões. Que muitas vezes até a pessoa não quer. Eu escuto muitos casos em que a pessoa não quer, mas é obrigada pelos filhos, pelos irmãos, por causa de doença, por causa de idade. E aí as pessoas estão, na verdade, enterrando aquela pessoa viva. Na verdade, a pessoa que está submetendo a isso também tem a sua parcela de responsabilidade, porque se ela não quer, ela deve não aceitar. Mas eu sei que isso é complicado, mas eu também sei que vale a pena tentar, né? Então, nós vamos continuar num próximo programa a tentar levar isso até a questão da consciência, até a questão do que nós fazemos pelo fato de estarmos presos ao passado e não aprendemos a esquecer, como diz Nietzsche, né? Esse processo faz com que nós criemos imagens. E isso é que começa o processo de início que gera nossas depressões, nossas doenças, nossas angústias, nossas infelicidades. Mas isso aí vai ficar para um próximo programa. Eu espero que até aqui, esse ponto da história, a gente já tem muito conteúdo para pensar, para percebermos como nós estamos vivendo num mundo de condicionamento e que nós não vamos ter saída se nós não conseguirmos sair disso. Como diz o professor Hermógenes, Deus me livre de ser normal. Então, vamos sair disso, vamos querer ser saudáveis, querer ser felizes, né? Então, o primeiro passo é isso, nós tomarmos consciência de que o que nós fazemos normalmente no nosso dia a dia não são decisões nossas, são atos que nós temos que são consequências das crenças que nós desenvolvemos dentro de nós, que nos agendaram, que nos impuseram, mas nós aceitamos, nós é que aceitamos. Então, é nossa responsabilidade e só nós podemos mudar isso dentro de nós. Bom, então vamos falar agora de uma senhora de 87 anos que
começou a praticar yoga e mudou radicalmente a vida dela. Ela tem a imagem 8 aí. Essa senhora é a americana Anna Pierce, de 87 anos, tá? Ela tinha vários problemas de saúde, dá para perceber, né? Uma corcunda imensa, o que gerava uma dor horrível nas costas, até que a neta dela apresentou essa senhora a uma instrutora de yoga, Raquel, tem aí uma outra imagem, e essa senhora começou a se exercitar com essa instrutora. Nós já vemos aí ela numa fase adiantada da instrução dela, já dá para perceber aí que a corcunda dela foi embora. Em 2 anos, ela já era uma outra pessoa. Ela deu uma entrevista, eu já vou pedir as outras fotos, Kaique, Ela, em uma entrevista ao jornal New York Post, ela afirmou que em 2014, muitas vezes ela já precisava para andar usar uma cadeira de rodas, já não conseguia mais se locomover sozinha. Ela tinha muita dor nas costas e, além daquela corcunda que ela tinha, naturalmente ela tinha que ter outras coisas, tinha muitas coisas, inclusive hérnia, escoliose e osteosporose. Então as dores dela eram realmente terríveis, terríveis. Ela diz: eu tentei tudo. Acupuntura, fisioterapia e uma quiroprática. Eu me sentia bem temporariamente, mas ficava, pouco tempo depois, voltava tudo e eu voltava a ter muita dor. Tá? Com 1 mês de aulas semanais, ela voltou a andar normalmente, porque ela não conseguia andar praticamente, já estava se locomovendo com uma cadeira de rodas. Com 2 meses de aulas fazendo yoga, ela já sabia como lidar com as dores que eventualmente ainda apareciam. No 4º mês, ela já ficava de cabeça para baixo e com os pés encostados na parede. Vamos ver aquela outra foto? Vocês vão ver que aí ela já está com a coluna completamente no local, né? Numa outra situação, né, como ela sentia muita dor, a tendência normal das pessoas não pode forçar. É o que às vezes o Luiz fala aqui no nosso Yoga na TV, e eu procuro reforçar. O cuidado é fundamental, mas tem que ter coragem de viver. E uma pessoa que se acomoda à sua situação, né, uma pessoa que acredita no determinismo e se entrega simplesmente, é o mesmo que ela está se enterrando, entrando dentro do caixão. Ela não tem mais vida. Ela, em algum momento, em vários momentos da vida dela, ela deixou isso se acumulando até chegar a esse ponto. Mas, num certo momento, ela acordou. Ela acordou. E ela percebeu que ela tinha que fazer alguma coisa por ela mesma. Isso é fundamental. É fundamental. E seja o que for que a pessoa vá fazer, não adianta, olha o que ela falava, ela fazia isso e aquilo, não adianta ser o outro que faça por nós. Naturalmente, sem sombra de dúvida, são grandes auxílios. Vão nos auxiliar no processo, mas quem faz o verdadeiro processo somos nós mesmos. Se ela não tivesse enfrentado o exercício físico que ela mesma fazia com o corpo dela, se ela não tivesse passado por dores para ir se colocando no local, com cuidado, lentamente, sem sombra de dúvida, mas fazendo, colocando em prática, ela não teria conseguido o que ela conseguiu. No 4º mês, ela já ficava de cabeça para baixo e com os pés encostados na parede. Ela foi, a cada dia, né, foi ficando mais forte, mais saudável, e foi se curando de todas as doenças que ela tinha e resolvendo todas as dores que ela tinha. Nós temos uma última imagem dela aí, vocês podem ver. Ela declarou na entrevista, aqui, está retinha, né? E ela declarou na entrevista: eu me sinto maravilhosa, porque agora eu posso dirigir. Ela voltou a dirigir automóvel e fazer coisas que antes eu já não era mais capaz de fazer. Kaique, dá para mostrar a imagem, 8 de novo? Dá? Eu queria que vocês percebessem. Porque eu queria que vocês percebessem a grande diferença
entre as duas, entre as duas posturas. A postura inicial, né? E a postura final. Quer dizer, não a postura final, ela continua fazendo yoga, mas em 2 anos de trabalho, né? Ela já estava, aliás, no quarto mês de trabalho, ela já estava com a coluna no lugar dela. Naturalmente, demorou 2 anos para as vértebras começarem a se ajeitar no lugar, né? Muitas vezes você escuta dizer, isso não tem mais jeito, não vai. Vai sim, vai. O nosso corpo é a obra mais maravilhosa que poderia ter sido criada por Deus. Órgãos nossos, quando você tira um pedaço, crescem novamente. Nós temos um corpo que é uma coisa maravilhosa. Quantas pessoas vocês não veem que têm doenças sérias, tumores imensos, e de repente fazem alguma coisa e ficam curadas daquilo? Olha a imagem aí. Vocês podem ver a diferença, é gritante. Lembrem-se que isso não era uma postura em que ela estava nesse momento, a imagem da esquerda. Era a coluna dela do jeito que estava. Ela não conseguia sair dessa posição. Ela já tinha que andar de cadeira de rodas, né? E vocês veem que a coluna foi toda para o local. As hérnias se reajustaram, tudo foi corrigido. Isso aqui eu não estou fazendo uma suposição, não. Isso foi um fato, aconteceu. E como muitos outros fatos acontecem, muitos até existem, são levados a público. Outros as pessoas nem colocam, mas quantas pessoas já se curaram de tantas doenças graves, até fazendo yoga, ou até mesmo fazendo meditação. Como eu estava falando agora, pessoas com tumores sérios, visíveis, com exames, e de repente some tudo, de um dia para o outro. Ou seja, essa possibilidade existe. Nós já vimos... E eu já expliquei para vocês, através da física quântica, o que há muito tempo atrás Santo Agostinho já dizia. Milagres nada tem de extraordinário, são apenas leis da natureza. Que na época ele dizia que nós ainda não conhecemos. Hoje nós já conhecemos através da física quântica. Então, milagres são leis da natureza, que está aí para todo mundo botar em prática, não é exclusividade de ninguém. Agora... tem que ter força de vontade, sem sombra de dúvida, tem que ter muita força de vontade, tem que ter muita dedicação, tem que ter muito esforço. Quando essa senhora começou a fazer as aulas, é óbvio que devia ter dores, só que muitas dores, elas são, você está forçando alguma coisa que não deveria. Outras, você está alongando. Como é que você vai alongar uma coisa que está toda comprimida sem gerar uma certa dor ali? É óbvio que tem que gerar. Se você não gerar, você não vai consertar. Muitas vezes você está com uma dor nas costas, começa a sentir aquela dor. Antes que aquilo se expanda e fique maior, você senta em algum local. O Luiz Almeida até costuma fazer esse exercício aqui. Você senta, se alonga ali, agarra a tua sola dos pés e fica ali um bom tempo, né? Você aproveita para alongar os joelhos, alongar todos os meridianos da perna. Quando você alonga o joelho, quando você deixa aquilo tudo esticadinho, não é tensão, tá? Está tudo relaxado, mas está alongado. Ali você vai trabalhar todos os meridianos da perna, vai ser excelente para você não ter varizes nunca, né? E vai alongar suas costas, você fica ali, né? O meu modo de fazer yoga é um modo mais semelhante a alguns mestres que tem mais a ver com a origem da yoga. Você faz o movimento uma só vez, mas muito bem feito. E permanece nele por um certo tempo, né? Esse é o meu modo, sempre fiz dessa forma. Então, você faz aquele alongamento e fica ali, com o corpo, os músculos soltos, mas alongados. Você, quando volta, tudo muito lentamente, tanto para chegar à posição como para voltar da posição. Você, quando volta, você é outra pessoa. Se você estava aborrecido, porque muitas vezes a pessoa tem dor, eu às vezes fico um pouco de dor nas costas por causa de tensão, né? Eu alongo, acabou.
Acabou. Mesmo que eu comece a ficar aborrecida no meio do dia, comece a me incomodar, mesmo que eu demore, quando chega de noite eu faço e acabou, vai tudo embora no ato. Entendeu? Eu também tenho as coisas muito, como eu me trabalho muito, as pessoas normalmente, quando você não se trabalha, tudo chega a você, tem um processo interno em que aquilo vai, por exemplo, o que é que eu quero dizer? Vamos explicar. A pessoa vai desenvolver, começa a ter algum processo, né? Vamos dizer, ela está com muita raiva, que ela está toda presa lá dentro, e ela começa a desenvolver um câncer de fígado. Aí aquilo vai se desenvolvendo, ela não percebe nada, ela não tem nada. Quando ela começa a sentir alguma coisa, ela já estava com aquilo há um ano quase, aquilo já está com certo desenvolvimento. Essa pessoa, normalmente, ela não tem um conhecimento de si mesma, ela não se trabalha a si mesma. Quanto mais você se trabalhar a si mesmo, qualquer coisinha que comece a ter modificação dentro de você, a percepção é imediata. Você não chega a sentir dor quando está com uma hérnia, não existe isso, uma pessoa que está em trabalho constante. Né? A coisa começa a ter uma dorzinha, a tensão começa a se formar, você já limpa a tensão, acabou o assunto. Né? Quando a pessoa não se trabalha, é importante que vocês tenham isso claro. Né? É a outra vantagem porque tem gente que acha que só tem que fazer quando tem problema, mas na verdade é o contrário. Né? Não é que vá prevenir, eu sou contra essa palavra nessa postura, porque você tem que cuidar de você. Você previne quando você acha que vai ter alguma coisa. Você, por exemplo, está começando a ficar gripado, então você pode prevenir algumas coisas. Aí é válido, para você realmente conseguir trazer essa gripe de volta, vamos supor. Mas se você não tem nada, você vai cuidar de você mesmo, né? Manter, né, o teu corpo funcionando bem. Então você está cuidando, não está prevenindo, você não vai ter nada. Você não precisa ter doença. Como diz o Deepak Chopra, nunca ninguém provou que é necessário adoecer. Então, quando você se trabalha, quando você se exercita, quando você começa a ter consciência do seu corpo, todas as coisas que você possa estar começando a se desenvolver, começam a se manifestar logo em você. Você já começa a perceber que tem alguma coisa que não está legal. E ali você vai fazer um exercício específico para trabalhar aquilo. Ou, de repente, tomar alguma ervinha, alguma coisa natural para ajudar a trabalhar aquilo. E ali você vai resolver aquele problema ali mesmo. Se você nunca teve problema de pressão e começou de repente a sentir que a tua pressão está subindo, você vai começar a tentar perceber em você mesmo o que está acontecendo, né? O que está acontecendo na tua volta que você pode estar se sentindo perdendo o controle, por exemplo. Existem várias possibilidades, essa seria uma delas. E aí você pode começar, né, a fazer uma avaliação de você mesmo, uma análise de você mesmo. Né? Você pode, por exemplo, comprar ir lá nas freiras, ver alguma coisa para isso, toma quando você está assim. Daqui a pouco você não tem nada mais, teu organismo voltou totalmente ao normal. O problema, assim como ele veio, ele foi embora, acabou. Né? Na medida em que as pessoas correm logo para fazer exame, para perceberem as coisas, né? Elas estão sedimentando isso. Muitas vezes doenças que poderiam ir embora com facilidade ficam sedimentadas por causa da crença de que a pessoa tem de que está com aquilo e que aquilo precisa disso e disso e disso para curar. E aí, na maioria das vezes, o que está acontecendo hoje em dia é que a pessoa faz o isso e aquilo e não cura. Né? E aí vira uma bola de neve, mas isso é um outro assunto. Então, é importante que você tenha claro que nós temos que ter cuidado com nós mesmos e com os outros que estão à nossa volta. Só que ter cuidado com nós mesmos e com esses outros que estão à nossa volta não significa se acorrentar, não significa se subjugar às crenças vigentes, não significa perder a liberdade, nem perder a conexão com o divino. Exatamente o que o problema está acusando é que a nossa conexão com o divino está ofendida. Então, nós temos que restaurar essa conexão. Na medida que nós restauramos o espiritual, o nosso físico acompanha e fica tudo certo. Né? Isso é de uma forma bem simples, dizendo que aqui é um milagre.
O milagre pode acontecer. Quantas pessoas têm milagres todos os dias e nem sabem? Quantas pessoas começam a desenvolver, às vezes, um câncer e aí, por algum motivo, alguma inspiração divina, um trabalho do anjo da guarda, ela começa a fazer um trabalho espiritual, começa a se movimentar, começa a fazer alguma coisa e, de repente, aquilo vai embora e ela nem ficou sabendo que teve aquilo, né? Existem coisas muito lindas acontecendo que a gente não sabe, não percebe, porque não estão visíveis a olho nu, né? Então, tem que se ter essa clareza de espírito que nós estamos vivos, devemos gratidão a Deus por nossa vida, mas que tudo depende de nós, ou seja, no que depende de Deus, Ele quer o melhor para nós, mas nós temos que querer o melhor para nós. Então, pensamentos positivos, pensamentos que sejam nossos, não dos outros, né? Evitar, nem que seja, muitas vezes a gente vê coisas ruins acontecendo porque a pessoa está preocupada em corrigir os outros. E aí ela corrigindo os outros, se preocupando com isso, né? Ela está fazendo uma coisa negativa, não é positiva como muita gente pensa. Vai ser ruim para o outro e vai ser ruim para a própria pessoa, né? Já se ela estivesse preocupada unicamente em se conectar com o divino, muitas coisas até no outro poderiam ser melhoradas pela interferência energética que ela poderia transmitir ao outro. Então, por isso que é importante se perceber que você só pode ajudar as outras pessoas depois que se conhecer a si mesmo. Senão toda ajuda que você prestar não vai ser uma ajuda, muitas vezes vai ser uma forma até de atrapalhar a vida do outro, né? E como a gente não sabe o que atrapalha e o que melhora a vida do outro, só quando a gente consegue fazer essa conexão divina, essa evolução pessoal, é que a gente consegue ter essa percepção para fazer para o outro o que ele melhora. É aquela história que eu já contei aqui uma vez, não romper o casulo da borboleta antes que ele se abra sozinho, porque aí a borboleta fica aleijada, né? E o que mais vejo hoje em dia é isso, né? Então, vamos procurar ter mais confiança em Deus e procurar querer a cada dia mais aumentar a nossa conexão com Deus, ou para quem não acredita em Deus, com a natureza que está à nossa volta. À medida que nós conseguimos aumentar e aperfeiçoar essa conexão, nós conseguimos ficar nós mesmos cada vez melhor e estender aos outros esse nosso estar bem, tá? Eu trouxe para vocês agora, para a gente terminar o programa, um texto que eu achei maravilhoso, né? Muito bonito. Esse texto, ele é um anúncio de uma marca de uísque que foi fundada, John Walker era um escocês, um camponês escocês, que nasceu em 1805, e com a morte do pai, em 1820, ele começou a criar, a fabricar um destilado. Esse destilado se tornou hoje a mais famosa marca de uísque. Depois o filho dele adotou a fábrica e depois, hoje em dia, é o neto dele. E ele sempre teve uma mentalidade, o neto procura manter a mentalidade que o avô tinha, né? De confiança em si mesmo, de uma conexão com o maior muito grande, e o não se deixar condicionar e convencer pelos que estão em volta, né? E eu quis trazer isso para vocês porque resume mais ou menos o que a gente está tentando dizer. Eu vou ler para vocês e depois vocês vão ver o filmezinho. Quando as nuvens surgem cobrindo o horizonte, recuar não é o melhor caminho. Quando o pessimismo ganha espaço, quando tudo parece dar errado, esse é o momento de mostrar força. Uma força que é uma chama alimentada pelos que acreditam, pelos que olham para frente, os incansáveis, os que sempre encontram uma saída. Uma chama que não se entrega às tormentas, às adversidades, que nunca deixa de brilhar, porque essa atitude
é o otimismo que mantém essa chama acesa. Afinal, é uma escolha. Deixar a chama se apagar ou seguir em frente. Vamos ver o videozinho? Quando as nuvens surgem cobrindo o horizonte, recuar não é o melhor caminho. Quando o pessimismo ganha espaço, quando tudo parece dar errado, esse é o momento de mostrar força. Uma força que é uma chama alimentada pelos que acreditam, pelos que olham para frente, os incansáveis, os que sempre encontram uma saída. Uma chama que não se entrega às tormentas, às adversidades, que nunca deixa de brilhar. Porque é essa atitude, é o otimismo que mantém a chama acesa. Afinal, é uma escolha. Deixar a chama se apagar ou seguir em frente. Keep walking, Brasil. Se beber, não dirija. Bem, eu espero que vocês meditem sobre isso, porque é assim que funciona. Na verdade, afinal, tudo é sempre uma escolha. Né? Nem que nós escolhamos viver de acordo com as nossas crenças, nem que nós tiremos a nossa responsabilidade, né? Queremos não nos sentir responsáveis, o que na verdade é assumir uma responsabilidade muito mais terrível. Você está assumindo se deixar ir embora sem fazer nada para modificar isso. Né? Então, até o não fazer, né, é uma escolha, você escolheu se omitir. Como eu costumo dizer, e pensem nisso, na verdade a pessoa está escolhendo não ser grata a Deus pela vida que recebeu. Porque foi um presente tão grandioso que nós recebemos, que nós temos que honrar. Né? Qual o pai que quer gerar um filho para que ele seja infeliz? Nenhum pai saudável e normal, né? Quer dizer, a normal hoje em dia, eu acabei de falar isso, um nome questionável, né? Mas nenhum pai saudável, né, nenhum pai que seja realmente pai vai querer que o seu filho não seja feliz. Né? Todo pai deseja a felicidade, o bem supremo para o seu filho. Imagina o nosso pai que está no céu, muito mais do que qualquer outro. Então nós temos que honrar a vida que ele nos deu e procurar ser felizes, procurar ser saudáveis. Se nós temos, por algum motivo, alguma coisa que venha a nós, que nos faça não estar saudáveis, por exemplo, nós não podemos acreditar em determinismo, porque isso não seria obra divina. Determinismo é uma coisa que nós criamos com a nossa preguiça de fazer alguma coisa para mudar. Né? Então, nós temos, aquela aprovação veio a nós para que nós possamos ser grandes, ter força de vontade de mudar aquilo, de resgatar aquilo. Então, afinal, tudo é uma escolha. Deixar a chama se apagar ou seguir em frente. Bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Foi muito bom estar aqui com vocês e nós queremos lembrar, né, que quem precisar do produto pronto, né, originalmente criado pelo Frei Romano Zago, que é composto de aloe vera, que é babosa, mel e geleia real. Quem tiver interesse é só ligar 2237-0720. Ela já vem pronta para consumo. Tá? Bom, terminamos por hoje, mas contamos sempre com vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far, don't worry, baby, just call out my name.